Já está lá. Atos capítulo 16. Leia a Bíblia e faça oração. Vamos ler a partir do versículo 16 também, até o 34. Amém? E diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Querido Deus, nós louvamos ao Senhor. Obrigada pela tua palavra. Nós lemos um texto extenso. Pedimos para que o Senhor, nesta noite, nos ajude a manter o foco, ó Deus, em reverência à tua palavra. E fala, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus, que nós possamos pegar algo que possa gerar transformação em nossa vida. Que não seja apenas um ouvir, um alimentar-se, ó Deus, sem que seja guardada essa palavra. Mas que de verdade, ó Deus, gere alguma mudança em nós, na nossa maneira de pensar, de agir, de reagir. Ó Deus, de nos comportar diante do Senhor e até mesmo de interceder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lemos um texto longo, mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas neste texto. Primeiro eu quero contar um pecado para vocês, que é o meu pecado, de deixar de orar muitas vezes. Às vezes eu deixo de orar por preguiça. Não apenas pela oração em si, não porque a oração vai me tomar tempo, mas porque a oração é um lugar de batalha espiritual. Então, quando eu vou me colocar em oração, eu sei que eu vou me meter em algum problema. Às vezes eu vou interceder por pessoas e eu falo: poxa, eu não queria comprar essa briga espiritual. Então eu me sinto cansada, não pelo tempo que eu vou gastar na oração, mas pelo provável problema que eu posso encontrar no meio do caminho. Porque de fato é uma batalha, é um desgaste. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês que Paulo, ele encontrou esse desgaste. Paulo, ele encontrou esse problema. Porque ele, indo ao lugar de oração, veio ao encontro dele uma mulher possessa. Então veja só, ele poderia orar na tranquilidade dele, ali na praia, que fala que ele orava na praia, ali em Filipos. Mas veio uma mulher possessa. E aí, essa mulher possessa, ela passou dias e dias falando a verdade a respeito de Paulo.
falando a verdade a respeito das pessoas que estavam com Paulo. Era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, era uma mulher que estava em prisão espiritual, mas que ela proclamava a verdade a respeito de Paulo. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e proclamam o caminho de Deus. Não é assim que está escrito? E proclamam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e proclamam o caminho da salvação. Irmão, essa mulher, ela falou isso por alguns dias, até que Paulo se cansou, até que Paulo se revoltou. E eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei imaginando. Eu acho problemático a gente ficar imaginando muitas vezes e querendo colocar o nosso pensamento em cima do texto. Mas vamos tentar pensar o que é essa situação. Eu estava pensando, Paulo, ele encontrou essa mulher mais de uma vez, mais de um dia. Imagine se ele visse essa mulher um dia só e no primeiro dia ele não tivesse sido incomodado. Se ela falando essa verdade no primeiro dia, ele achasse tranquilo, ele não ia dizer para o espírito sair. Provavelmente a mulher ia ficar possessa pelo resto da vida, porque foi uma batalha que Paulo não comprou. A mulher estava ali falando e ele levou mais de um dia para se incomodar com a mulher que estava com o espírito imundo. Às vezes eu e você somos da mesma maneira. Às vezes eu e você vemos pessoas em prisões. Não apenas em prisão espiritual, propriamente dito, de encontrar com alguém possesso. Mas às vezes a gente vê pessoas presas nas drogas, presas na bebida, presas em conflitos familiares. E a gente não abre a boca para dizer um ai. Porque a gente não quer se meter em conflito. Porque a gente não quer caçar um problema para a nossa vida. E talvez, não sei, não quero julgar Paulo, mas talvez ele não quisesse um problema. Porque ele levou mais de um dia para expulsar, para se incomodar com o demônio que estava falando verdade. Aí eu quero trazer outro ponto, que é um demônio que fala a verdade. Um espírito de adivinhação que estava proclamando a verdade. E eu quero trazer o sentido de por que espíritos enganadores às vezes falam a verdade. Porque espíritos enganadores, eles querem ganhar a nossa confiança. E às vezes, quando alguém quer ganhar a sua confiança, ele vai falar a verdade para você confiar. E logo depois ele vai te prender. Logo depois ele vai aprisionar você. Logo depois ele vai querer que você se associe a ele e você está preso. Ou não é assim muitas vezes? Não sei se vocês vão se lembrar, aqueles que andavam no mundo. Eu gostava muito de carnaval. E carnaval era uma alegria na minha vida. E me dava tanto prazer, tanta alegria, que eu dizia, poxa, eu não quero me desassociar dessa alegria. Só que era uma alegria que trazia prisão. Era uma alegria que trazia adoração uma adoração que não era ao Deus verdadeiro. E a Bíblia fala, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. E no carnaval a gente adora todo tipo de coisa. Adora as pessoas, adora a Ivete Sangalo, adora o menino do Parangolé. Adora todo mundo que está passando por lá. Então, quando eu tive que me converter, eu tive que pensar, será que eu quero abandonar o carnaval? E aí, às vezes, coisas que nos prendem, coisas que prendem as pessoas, as afastando de Deus, ele vai fazer esse jogo de eu te dou algo bom, eu te dou algo que você pode desfrutar, eu posso te dar uma verdade, eu posso te dar um prazer, eu posso te dar uma esperança, mas isso na verdade traz prisão. E a Bíblia fala que só a verdade liberta e que Jesus Cristo é a verdade. E aí, esta mulher, tendo um espírito de adivinhação, ela falando a verdade a respeito dos homens de Deus, ela está competindo com Deus. Porque se só em Deus devemos confiar, só em Deus devemos depositar toda a nossa confiança, quando ela começa a adivinhar várias coisas sobre a vida de alguém que é verdadeira, as pessoas também vão depositar confiança no espírito enganador. Então, o fato dessa mulher falar a verdade aqui demonstra um caráter de um espírito enganador. O caráter de um espírito que é contrário a Deus. É um espírito que compete com Deus. E esses espíritos, muitas vezes, eles tendem a enganar até os eleitos de Deus. Tendem a enganar até os crentes. Porque, veja só, ela passou dias falando a respeito de Paulo.
Este homem é servo do Deus Altíssimo. Este homem proclama o caminho da salvação. Eu não sei você, eu não sei se foi o caso de Paulo, mas se fosse comigo, eu me sentiria muito tentada a achar que aquela mulher é uma bênção de Deus na minha vida. Eu falo, se eu fosse pregar o evangelho lá na África e aparecesse alguém dizendo, essa daqui é Carla, ela prega o caminho da salvação, escute, eu vou dizer, Deus me abriu uma porta para pregar o evangelho. Aí já ia subir logo no meu coração o orgulho. Além de achar que o espírito enganador é uma bênção, eu já ia me subir o orgulho. Eu sou mulher de Deus. Então veja quantas tentações nós não podemos passar, e que Paulo provavelmente passou. Não estou dizendo que ele cedeu, mas provavelmente ele passou. Pela tentação do orgulho. Pela tentação de ignorar e ser indiferente a uma mulher que está em espírito de prisão. E quantas pessoas também, às vezes de outras religiões, tentam se associar a nós por um discurso que se parece o nosso, um discurso de amor, porque nós amamos, então vamos nos associar para sermos caridosos juntos. Porque nós queremos o bem da sociedade e somos contra a corrupção. Então, às vezes eu me associo a partidos políticos, porque algum partido está dizendo que é contra a corrupção e eu também sou, sendo evangélica, sou contra a corrupção. E aí a gente se associa a espíritos enganadores. Simplesmente porque a gente tem alguma coisa que a gente concorda, a gente acaba abraçando um todo que inclui coisas que o evangelho não concorda. Então essa palavra, ela serve para nos iluminar e nos orientar que nós precisamos ter cuidado com o que nos associamos. Precisamos ter cuidado com o que nós permitimos estar na nossa vida. Amém? Graças a Deus, Paulo não se associou a essa mulher. Em algum momento, ele se incomodou. Com esse espírito, ele disse, retira-te dela. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas brigas que a gente pode encontrar, ou que a gente pode comprar, ao proclamar a verdade do evangelho e ao proclamar a libertação de vidas, libertação de alma. Paulo, ele não comprou uma briga apenas com o mundo espiritual, porque a mulher estava possessa. Ele não comprou uma briga simplesmente com o demônio para vir furar ele depois. Ele comprou uma briga social e ele comprou uma briga materialista, porque essa mulher, ela dava lucro para os seus senhores. E aí, porque essa mulher parou de dar lucro, ela era uma escrava e ela dava lucro para os seus senhores porque ela adivinhava. E aí os senhores começaram a se incomodar. Porque eles vão parar de ganhar dinheiro. E às vezes, proclamar o evangelho vai mexer onde está dando dinheiro para alguém. E as pessoas não querem ouvir isso. Por exemplo, a gente prega, principalmente aqui no Brasil, não em todo mundo, mas no evangelho brasileiro, a gente prega veemente contra a bebida alcoólica. Agora, vocês sabem que no Brasil, né, bebida alcoólica quase não tem taxa fiscal, não paga muito tributo. A gente paga tributo para tanta coisa, mas para bebida alcoólica quase não se paga tributo. Quer dizer, a pessoa é liberada para beber todo tipo de coisa. Mas você sabia que bebida alcoólica dá muito prejuízo para o nosso sistema de saúde? Porque quantas doenças são geradas a partir da bebida alcoólica? Não apenas cirrose, mas todo tipo de doença. Bebida inflama o corpo em todas as fases. Se a pessoa tem um câncer, tem que parar de beber. Quantas famílias estão desestruturadas por causa da bebida alcoólica? Quantas mortes foram geradas porque a pessoa fora de si, alcoolizado, matou alguém? Matou a mulher, matou o filho, matou alguém no trânsito. Quantos acidentes de trânsito aconteceram por causa de bebida alcoólica? Mas a gente continua vendo bebida alcoólica passando propaganda na televisão a rodo. Aí o evangelho vai tocar nisso. E dói. Não é o nosso caso, porque ninguém aqui está trabalhando com bebida alcoólica. Então, não nos dói. Mas se toda a igreja brasileira, porque a gente diminuiu um pouco o discurso. A gente descobriu que beber não é pecado. Só não pode se embriagar, então a gente fala assim, eu não, um golinho só, tá certo. Aí a gente deu uma mareada assim um pouquinho, afrouxou a corda. Afrouxamos a corda para bebida alcoólica.
E não se fala tanto contra a bebida alcoólica mais nas igrejas. Só que imagine se toda a igreja começa a bater contra a bebida alcoólica, não só nas pregações, mas nas ruas, mas lutando contra a propaganda, querendo taxar o uso de bebida alcoólica. Aí vai doer. Sim. Oxe. E aí a gente pode ver o quanto. Não. Mais coisa. Pronto. Aí piora. Se uma coisa só já é ruim, quando mistura tudo. Quando mistura. Mas veja quantas pessoas estão aprisionadas nisso. Eu trouxe um exemplo. Mas a gente pode citar várias outras brigas que pregar o evangelho e proclamar a libertação é comprar briga com gente grande. Então imagine, é comprar uma briga com gente grande quando a gente começa a proclamar que deve se acabar tráfico de pessoas, que ainda existe. Exploração sexual, que ainda existe. Quando a gente tenta defender uma criança. Quantas vezes eu ouvi esse ano? Eu ouvi suspeita de que a criança estava sendo abusada, mas me disseram, fique quieto, porque não sei quem vai vir brigar com você. A gente vai comprar briga. Proclamar o evangelho, proclamar a libertação, vai fazer a gente comprar brigas espirituais, materiais e sociais. Vai fazer a gente se indispor com pessoas. Isso é cansativo. É melhor a gente ficar na nossa. Falar contra aborto no Brasil tão progressista é comprar briga. Mas ok. A gente precisa fazer escolhas. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Omissão é pecado. E às vezes essa é a nossa escolha, às vezes essa é a minha escolha, por não querer me desgastar muitas vezes. Por não querer me indispor. Infelizmente. Mas graças a Deus, nesse texto, não foi a escolha de Paulo. Graças a Deus, nesse texto não foi a escolha de Paulo. E aí Paulo comprou essa briga. Paulo expulsou o demônio da mulher. E ele foi açoitado. Teve as roupas dele rasgadas. Ele foi preso com o pé no tronco. Ele foi retaliado. E aí o que eu quero trazer? O evangelho, ele tem uma frase de Jesus que ele fala assim: o reino dos céus é tomado à força. E o que eu entendo é que é a gente que toma força. É a gente que vai brigar para conquistar terras e para conquistar corações para Jesus. É a gente que vai brigar. E aí, se é uma batalha espiritual, a começar da oração, para todo o nosso procedimento, começa da oração e parte para a nossa fala e parte para o nosso comportamento. Se toda a nossa vida ela é uma batalha espiritual, quando a gente entra na primeira batalha e vamos sofrer a retaliação por entrarmos na primeira batalha, a gente vai ter duas opções. A primeira opção, depois da retaliação, é parar e retroceder e dizer: Senhor, eu não quero mais. É muito cansativo. É muito chato. As pessoas não entendem. Ninguém tem a visão que o Senhor está me dando. Na primeira batalha vai ter a retaliação e a gente pode parar e retroceder. Mas lembre-se que, apesar dessa ser uma opção, a Bíblia fala: o que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O que lança a mão do arado e olha para trás não é digno. Então a ordem de Deus não é para parar, é para continuar marchando. É para continuar lutando. E aí nós temos a segunda opção, que é: nós entramos na primeira batalha, sofremos a retaliação, estamos sofrendo a retaliação, e a opção é se alegrar. A opção é se alegrar na retaliação, se alegrar no sofrimento,
se alegrar no que está passando. Algumas pessoas vão dizer que é impossível, mas a Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome e por causa da justiça do reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Pedro fala que nós fomos chamados para sofrer, porque nós nos parecemos com Cristo e isso é agradável a Deus. Oh, que texto difícil na minha vida. Saber que Deus se agrada em me fazer sofrer para eu me parecer com Jesus. Oh, luta. Mas é uma opção. Porque se a gente não viver nisso, a gente vai parar. A gente vai parar. E parar, para quem quer agradar a Deus, não é opção. Amém? Então, a ordem é para marchar. E Paulo, nesse texto, ele se alegrou. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo exemplo de Paulo. E aí Paulo, ele começa a cantar meia-noite com as roupas rasgadas, provavelmente no frio, com o pé amarrado no tronco. Ele ora e ele louva a Deus. E eu quero que vocês imaginem o louvor de Paulo tal como a gente louva aqui na igreja. Tal como a gente louva aqui na igreja, porque é um louvor livre. É um louvor que a gente se agrada de cantar. Então pensa no louvor de Paulo, adorando a Deus. E foi um louvor tal, que tudo estremeceu, as cadeias se quebraram, as correntes que amarravam, que estavam nos pés dele, que prendiam os pés, se quebraram. Todas as portas foram abertas. O carcereiro ficou desesperado e quase se matou. Quase se matou. E aí eu quero trazer um outro ponto. Um outro ponto que me chama a atenção não apenas nessa história, mas no padrão de Deus para a nossa vida em relação à batalha espiritual. Um padrão de Deus. O padrão é o seguinte: você entra numa batalha, você vence a batalha, você é retaliado pela batalha. Aí você tem que escolher se alegrar. Você tem que escolher se alegrar. Você se escolhe se alegrar. E aí a glória vem. Aí vem uma glória, depois da retaliação, vem uma glória que eu não sei. Não dá para descrever essa glória. Porque eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que dizia: Deus, se Ele só nos salvasse, seria o suficiente. Se Ele só nos salvasse, seria o suficiente. Mas além de nos salvar, Ele nos abençoa. Olha para isso. Ele nos dá coisa mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Ele nos transborda. Ele fala que para a pessoa que é generosa, por exemplo, você tem R$10, você dá R$10. Aí ele fala que você vai receber a mesma medida, a medida de sacola, né? O pessoal não doava R$10, doava trigo. Você recebe a mesma medida de trigo, sacudida, recalchutada e transbordante. Recebe mais do que deu. E aí, o que é que eu estou pensando? Que Paulo, ele escolheu dar a vida dele. Porque ele poderia ter morrido apanhando. Ele poderia ter passado a vida toda na cadeia. Mas ele escolheu dar a vida dele. E porque ele escolheu dar a vida dele, outras vidas foram salvas. Porque ele escolheu dar a vida dele, outras vidas são salvas. E aqui, nesse texto, tem uma frase maravilhosa, que é o carcereiro perguntando: o que farei para ser salvo? Que bom seria se a gente ouvisse esse tipo de pergunta todo dia. O que farei para ser salvo? E aí ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por muito tempo, a igreja brasileira pregava esse texto, essa frase, como uma promessa. Crê no Senhor Jesus e toda a sua casa vai ser salva. Depois, a gente estudou um pouco mais de teologia e descobriu que não é uma promessa.
Porque às vezes uma pessoa só na casa se converte e as outras pessoas da família não se convertem. E por causa disso a gente até parou de se empenhar mais, um pouco mais pela salvação da nossa família. Mas aqui no texto tem algo maravilhoso. É que de verdade, toda a casa do carcereiro foi salva. Aqui vai dizer que naquela mesma noite, o carcereiro foi batizado e toda a família dele foi batizada também. Na Bíblia existe uma diferença para o nosso batismo de hoje, porque hoje a gente considera o batismo algo tão... É um sacramento, mas tipo assim, algo tão especial, que aí primeiro a gente aceita Jesus, e aí depois de um tempo a gente vai decidir se a gente quer se batizar ou não, para ver se realmente o relacionamento com Jesus é o que a gente quer, né? Então a gente está namorando, aceita Jesus e está namorando, né? Vou ver se nesse relacionamento dá certo, se der certo eu me caso depois. Então eu aceito Jesus, se der certo eu me batizo depois. Tudo bem. Mas na palavra, no tempo da Bíblia, a pessoa entendia que crer e batizar era uma coisa só. O batismo já era a confissão pública de que ele cria. Então, quando ele dizia, eu creio, o que faltava era se batizar. E o batismo era na hora. Ele dizia, eu creio, e se batizava, acabou. Não tem muito o que se discutir. É claro que muitas pessoas se batizaram errado, né? Se batizaram sem uma conversão real. Mas o compromisso do batismo era real. E aí a Bíblia vai falar o quê? Aqui nesse texto. Que todos os da casa do carcereiro foram batizados. E o versículo 34 diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele estava dizendo também que a casa precisava crer. E também precisava ser batizada, e foi o que aconteceu. Toda a casa precisava crer e precisava ser batizada, e foi o que aconteceu. Mas aí, eu tenho essa pergunta para você, porque o que eu percebo nessa história é que Paulo, ele entregou completamente a vida dele para Jesus. Entregou. Se eu viver, vivi. Se eu morrer, morri. Se eu falar, falei. Se eu não conseguir falar, Senhor, me dá graça para falar. Ele entregou a vida dele para Jesus completamente. E o fato dele ter entregue a vida dele completamente para Jesus gerou outras vidas para Deus. E aí minha pergunta para você é: você tem entregue a sua vida completamente para Jesus? Você colocou a sua vida completamente na mão dele? Toda, não é só meu coração é de Jesus. Não, seu coração, sua mente, seus pensamentos, suas roupas, sua família, suas finanças, seu emprego, suas amizades, suas ambições, seus sonhos. Você colocou tudo, entregou tudo para Jesus. Você morreu para Jesus. Você morreu. Porque muitos de nós temos sonhos e planos. E quando a gente vem para a igreja, nós recebemos alegria, felicidade, uma família maravilhosa, uma comunhão gostosa, uns louvores, uma libertação da bebida, do cigarro. É muito bom. E é possível a pessoa ser liberta de bebida e de cigarro sem se converter. Já aconteceu. Mas você entregou a sua vida para Jesus. Às vezes a gente vem e aí parece que a gente simplesmente está clamando ao Senhor que abençoe os nossos planos. Senhor, abençoa meu plano de casamento. Senhor, abençoa meu plano de emprego, abre uma porta. Senhor, abençoa meu plano de ter uma boa saúde. Senhor, abençoa meu plano de botar meus filhos numa boa escola. Às vezes nosso relacionamento com Deus é dessa maneira. E tudo bem. Eu quero que o Senhor me abençoe também. Mas eu quero mais ainda que os meus planos sejam os planos dele para mim. E eu acho que isso é entregar a vida. É quando eu abro mão dos meus planos e pergunto: Senhor, quais são os seus planos para que eu siga no seu caminho? Então, a minha pergunta é: você entregou completamente a sua vida? Completamente? Ou tem alguma área que você deixou de fora? Eu entreguei meu casamento, entreguei meus filhos,
mas eu não entreguei meu emprego. Ah, eu entreguei meu emprego, mas eu não entreguei minhas amizades. Aí eu tenho amigos que o Senhor não quer que eu tenha. Ou o Senhor quer que eu tenha um amigo que eu não faço tanta questão assim. Aí você pergunta, mas Carla, mas Deus se importa com isso? Deus se importa com tudo na sua vida. Ele quer você completamente. E se você se entregou, ou tem buscado se entregar completamente, você tem colhido vidas para Deus? Porque esse é o resultado de se entregar. Se entregar é morrer. Se entregar é morrer. E o batismo é o simbolismo dessa morte. Quando você se batiza, você está dizendo, eu estou morrendo agora. Eu morri, eu quero morrer, eu estou morrendo, morri. Estou morrendo. Aí você levanta da água para ressurreição simbólica, para uma nova vida em Cristo. Para uma vida completamente de Cristo. Para que você tenha verdade ao falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí, quando a gente morre de verdade, o resultado, biblicamente falando, é colher outras vidas para Deus. Porque a Bíblia fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito. Se morrer, dá muito fruto. Então, você tem colhido outras vidas para Jesus? Eu tenho dificuldade de ver outras pessoas vindo a Jesus através da minha vida. Eu sofro, acho que eu não estou sendo crente assim. Não estou sendo tão crente. Mas a verdade é que quando a gente se entrega, eu confio na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Que ela fala que quando a gente se entrega, e a gente vive, te dá um bom testemunho, e a gente proclama o evangelho em tempo e fora de tempo, e nós somos cheios do Espírito Santo, virão outras vidas para Jesus. E essa vida é uma vida verdadeira. Estar com Jesus, a gente recebe uma alegria verdadeira que o mundo não dá. A gente recebe uma paz verdadeira que o mundo não dá. A gente recebe uma esperança verdadeira para a nossa família. Porque quantos de nós não temos sonhos maravilhosos para a nossa família? Ah, eu quero que meu filho cresça, faça uma ótima escola, tenha um ótimo emprego, seja uma pessoa de bem, honesta, ninguém tenha um A que falar da vida dele contra ele. Mas se não tiver com o Senhor, eu não fiz nada de bom. Se não estiver com o Senhor, eu perdi o meu objetivo de entregar meu filho para o Senhor. Então, só Cristo é de verdade a esperança verdadeira, a paz verdadeira, a alegria verdadeira. E todos nós, hoje, temos livre acesso através da fé. Porque quando nós cremos nele, nós ouvimos o pastor César pregar no domingo. Quando nós cremos nele, só ele tem um nome que pode nos salvar. Quando nós cremos nele, nossos pecados são apagados. E todos nós temos pecado. E tendo os nossos pecados apagados, aí sim, a gente pode receber o refrigério. Aí sim a gente recebe o descanso. Porque enquanto nossos pecados não forem apagados, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, a gente vai sentir peso, a gente vai sentir angústia, a gente vai murmurar, achar que a vida faz sentido nessa terra, e não faz. Essa terra passa. A Bíblia fala que tudo aqui passa, o homem é como a erva e a sua glória é como a flor da erva. Qual é a sua glória nessa terra? É o seu bom emprego, é o seu bom trabalho, é a sua boa saúde. Essa é a sua glória, é o seu bom nome, pessoa honesta, respeitável. Essa é a sua glória, mas passa. É a flor da erva. O que não passa é a palavra de Deus. O que não passa é a vida eterna em Jesus Cristo. O que não passa é Ele. E se você estiver nele e Ele estiver em você, você pode pedir qualquer coisa, será feito. E você não passará. Amém? Fique de pé. Vamos orar.
Coloque a mão no seu coração e se pergunte verdadeiramente. Tente responder também verdadeiramente. Todas as áreas da minha vida estão entregues a Jesus? Eu preciso mesmo entregar todas as áreas da minha vida a Jesus? Eu preciso mesmo? Tem alguma área da minha vida que eu não quero entregar a Jesus? Tem alguma área que eu tenho medo de entregar a Jesus? Que eu me sinto inseguro, se eu entregar a Jesus vai sair do meu controle e aí pode ser que dê errado. Senhor Jesus, o Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é eterno. O Senhor não passa. Deus, o Senhor conhece nossa fraqueza, conhece nossa carne, conhece nossas dores, aflições, conhece nossos sonhos. Eu te peço, sonda o mais íntimo do nosso coração e nos revela o que tem nele. Revela os nossos medos, revela os nossos pecados. Revela, Senhor, quão distante estamos do Senhor, sendo muito ou pouco. Revela, Senhor, as trevas que ainda existem em nós. Revela o nosso medo de confiar no Senhor, que revela também falta de amor em Ti. Pai Santo, eu te peço que o Senhor quebrante o nosso coração. Nos dá fé para confiar que o Senhor sabe cuidar melhor da nossa vida do que nós mesmos. Nos dá fé para crer que o Senhor sabe melhor qual é o nosso destino e o nosso lugar do que nós mesmos. Senhor, nos dá fé para entregar tudo. Nós queremos ser alcançados por Ti completamente. Vivemos a esperança, a paz, a alegria verdadeira. Queremos testemunhar o fato de sermos usados pelo Senhor para que outras pessoas sejam salvas também. Seja na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Nos usa, Senhor. Faça com que a gente morra para os nossos medos de brigar. A Tua palavra fala que nós não devemos ser covardes, Senhor. Nós não devemos ser covardes, então nos dá coragem de confiar no Senhor. Nos dá coragem de morrer. Nos dá coragem para nos entregarmos. Eu te peço que o Senhor nos dê coragem para enfrentarmos as batalhas espirituais. Entrar nesses conflitos sociais, não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio orgulho, mas simplesmente para proclamar o Teu reino, porque o Senhor é Rei, porque o Senhor quer governar sobre todo o espaço terrestre e o Senhor quer governar sobre todo o coração. Então que nós, sem medo, possamos proclamar o Teu Evangelho, sem medo de retaliação, sem medo de rejeição, porque se o Senhor foi rejeitado, quem somos nós para não ser? Ó Deus, nos dá coragem para nos parecer minimamente contigo. E nos aceita como oferta agradável, como sacrifício vivo. Nos aceita como teus. Em nome de Jesus. Amém. Sou
Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho,